Então, espero que Israel continue pressionando o Hezbollah, porque acho que esse é o caminho certo. Israel não pode confiar que o governo libanês cumpra seu papel. O Líbano, por outro lado, teme que, se enviar os militares, isso crie tensão entre o público. Então, deixe Israel continuar fazendo o que deveria ter feito da última vez, antes de sermos interrompidos pelo governo Biden. Eilon no registro. Muito obrigado por participar. Pegue antes de entrarmos com Eilon no registro. O Líbano está ficando desesperado. Nunca quis essa guerra. Beirute achava que o Hezbollah não envolveria o país em um confronto com Israel pela República Islâmica, mas foi o que ocorreu. O exército aliado do Irã no Líbano atacou o norte de Israel com foguetes e drones, permitindo que Israel iniciasse uma operação já planejada e esperada. Campanha para eliminar de vez a ameaça do Hezbollah. A guerra anterior terminou com um cessar-fogo em novembro de 2024, um acordo diplomático, e segundo esse acordo, o Líbano deveria desmantelar o Hezbollah ao sul do rio Litani, ou como chamo de linha Hochstein, referência ao mediador americano Amos Hochstein. Acho que o governo Biden deveria assumir isso, mas não aconteceu. O Hezbollah se rearmou e usa essas armas na jihad contra Israel. As forças de defesa de Israel entraram no Líbano para proteger comunidades do norte dos ataques do Hezbollah. Está bombardeando intensamente o reduto do Hezbollah em Dahia, Beirute. De repente, o Líbano reafirmou sua autoridade e proibiu a atividade militar do Hezbollah. Autoridades agora falam em prender Naim Qassim, líder do Hezbollah, e agentes do grupo estão sendo detidos. O presidente libanês cogita negociações de paz com Israel, mas Israel já viveu isso antes. Israel não quer táticas que só dariam tempo a um Estado falido incapaz ou sem vontade de conter o crescimento do Hezbollah. Israel quer que a ameaça seja eliminada porque não vamos deixar nossas famílias ao alcance de mísseis antitanque enquanto estão sentadas na varanda de casa. Enquanto o Líbano inventa desculpas para não cumprir o que já deveria pelo último acordo diplomático. Antes de começarmos, se curtir o programa, inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Avalie com 5 estrelas no Apple ou Spotify para ajudar. Este podcast é completamente independente e vou lembrar você, estamos gravando sob fogo. Se eu parecer um pouco cansado, é porque o regime iraniano lançou 5 mísseis balísticos contra Tel Aviv durante a noite, e nenhum de nós dormiu. Quase terminamos o episódio com Uri Zaki sobre os curdos antes das sirenes nos obrigarem a correr para o abrigo. Esperamos gravar tudo de uma vez só. Se quiser apoiar enquanto trazemos conversas da zona de guerra, acesse patreon.com/alonterecord por apenas $10 mensais. Siga a gente no X e no Instagram em alonterecord. E se você tiver interesse em patrocinar o programa, entre em contato conosco por lá. Hoje recebo um velho amigo do podcast, Jonathan El-Khoury, uma rara combinação de libanês e israelense. Ele é filho de um oficial do antigo aliado de Israel, o Exército do Sul do Líbano. A família pediu asilo em Israel no novo milênio após a retirada das forças de defesa de Israel do sul do Líbano, buscando paz. Mas o Hezbollah ocupou o vácuo. Jonathan, bem-vindo ao estúdio. Bem, estou feliz por estar aqui. Como você está? Estou cansado, estou exausto. Como tem sido a situação no norte? Você está vindo de onde? Perto de Haifa? Sim, bem, Haifa não é tanto quanto a fronteira norte de Israel. Aquilo é bem na fronteira. Há uma média de 31 alarme a cada 30 minutos na fronteira com o Líbano. Para as comunidades que vivem lá, para as pessoas que estão em seus campos, trabalhando em seus campos ou trabalhando, sabe? Elas têm que viver suas vidas. Então, estamos todos não muito adormecidos. Eu vi Cenk Cenk, qual é o nome dele? Os jovens turcos. O homem da testa suada. Sim, exatamente, Cenk. Mesmo assim, Cenk tweetou esta manhã: Tel Aviv está sob destruição. Eles não compartilham nada. Eu penso, querida, só minha bela adormecida está destruída. É a única coisa destruída aqui. Está tudo bem, exceto meu rosto, porque não estou dormindo bem. Era isso que eu queria te perguntar. Você está em Tel Aviv. O que acha desse boato na internet de que Tel Aviv foi destruída, está em ruínas e nada sobrou? Os israelenses não vão te mostrar que está tudo bombardeado. Quero dizer, eu já desisti de corrigir eles porque penso assim: não corrija seu inimigo quando ele está cometendo um erro, certo? Se eles querem pensar que está tudo em ruínas e que não sobrou nada para atacar, então a próxima surpresa vai atingir eles. É por isso que, eu não acho isso ofensivo. Eu penso assim, então eles acham que Tel Aviv está destruída, e depois da guerra, eles vão descobrir que Tel Aviv não está destruída. Então imagine o desastre deles ao descobrirem que Tel Aviv está bem,
e que todos os outros lugares, na verdade, também estão praticamente bem. Porque, diferente do Hamas, diferente do Hezbollah, diferente da República Islâmica do Irã, Israel realmente financiou e garantiu que seus cidadãos estejam seguros. Eles gastaram dinheiro para proteger cidadãos dos Estados Unidos. Só por isso podemos correr na praia perto do abrigo. Mas eu mesmo não corro. Mas compartilhamos um vídeo de homens e mulheres muito simpáticos correndo nas praias de Tel Aviv entre os alarmes. Porque no final das contas, vamos viver nossas vidas. Não vamos deixar o Hamas, o Hezbollah, a República Islâmica do Irã ou mesmo os Houthis ditarem nossas vidas aqui. Sim, estou achando divertido toda essa raiva. Nem sei se essas pessoas são reais ou bots. Me respondem no Twitter dizendo: você está mentindo, Tel Aviv está em ruínas, por que não mostra fotos? Como se meu Twitter já não estivesse cheio de imagens de mísseis e explosões em Tel Aviv. Enfim, seguimos aqui gravando em Tel Aviv. Tô quase segurando um jornal como em um vídeo de refém, só para provar qual é a data. Enfim, Tel Aviv não está em ruínas, Haifa não está em ruínas. Estamos seguindo com a vida. Então, olha, vamos falar sobre a situação no Líbano, porque isso tem estado na periferia da consciência das pessoas. A guerra com o Irã domina as manchetes, mas faz parte do mesmo conflito. Ainda é a guerra de 7 de outubro, seguimos no mesmo conflito. Isso começou quando o Hamas, exército proxy iraniano, invadiu em 7 de outubro e outros proxies, como o Hezbollah, se juntaram à última guerra. Quero atualizar porque meu conhecimento está fragmentado. Terminou em novembro de 2024. Havia um jovem de 27 anos... 27 de novembro de 2024? Ok, você lembra a data exata? Sim. Porque 27 de setembro é o dia em que Hassan Nasrallah desceu para o inferno. Desceu para Jihana. Exatamente 2 meses depois, quando toda a missão de Hassan Nasrallah nunca foi separar a frente de Gaza da frente do Hezbollah. 2 meses depois que ele foi eliminado, a guerra entrou em cessar-fogo. Por isso eu me lembro dessa data. Então, especificamente porque era como passar pelo túmulo dele e dizer: você morreu por nada, você morreu literalmente por nada. Descanse no inferno agora, fazendo uma atualização da situação junto com Khamenei, e quem sabe, talvez Khamenei, segundo ninguém sabe se ele está vivo. De qualquer forma, a guerra acaba com um acordo diplomático. Era o que diplomatas europeus e da ONU queriam, um acordo diplomático dizendo que Israel sai do Líbano mantendo 5 pontos. Caso contrário, as vilas israelenses ficariam expostas ao fogo direto. Israel se retira, o Líbano deveria desmantelar o Hezbollah, ao sul do rio Litani, ao sul da linha Hochstein. Chamo assim porque considero importante, já que antes também existiram linhas defensivas na história. A linha Maginot, a linha Balev, reforçadas com grandes fortificações, e essa era uma linha reforçada com promessas vazias do governo libanês e fracassou. Se o governo Biden realmente acreditasse que havia uma perspectiva e não visse isso só como tática temporária, acho que deveriam assumir. É a linha Hochstein. A Hochstein caiu, e o livro de história deveria registrar isso. O Líbano deveria desmantelar o Hezbollah ao sul do rio Litani, mas não faz isso. O Hezbollah está se rearmando, reconstruindo túneis e rotas de contrabando pela Síria, apesar de interrupções e também pelo mar. Então, eu quero que você me dê uma atualização sobre o último ano, o que aconteceu no Líbano. Por que o governo libanês não fez nada? Eles queriam desmantelar o Hezbollah e não conseguiram. Eles não queriam desmantelar, e isso foi uma tática para ganhar tempo. Quais lições o Hezbollah e o governo libanês tiraram do fim da última guerra? E por que isso está explodindo novamente? Atualize a gente. Bem, quantas horas nós temos? Até a próxima, Sirene. Fale rápido. Então, ok, basicamente eu não acho, não é isso, eu não acho. Eu tenho certeza de que o governo libanês não fez nada. Ok, eles até tomaram algumas medidas. A questão é que foi muito lento e não realmente eficiente para os altos padrões que os israelenses esperavam. Ou, como todo mundo esperava, também no Líbano. Aliás... Porque eles criam confusão, né? Não buscavam confronto direto com o Hezbollah. Agora, há um motivo muito bom para os libaneses não terem um grande confronto com o Hezbollah, porque, antes de tudo, eles são uma organização libanesa. Não podemos esquecer disso. Outra coisa é que eles têm armas, diferente de outros libaneses, e às vezes até mais do que o próprio exército libanês. Então existe a questão de que essas munições podem ser usadas contra o público libanês, ou seja, contra o governo do Líbano. Ou seja, se entendi direito, enfrentar uma milícia mais forte que as forças armadas libanesas significava guerra civil. Sim, quando a comunidade internacional apresentou um acordo diplomático, implementá-lo significava uma guerra civil no Líbano. O Hezbollah não entregaria suas armas, por isso o acordo nunca foi cumprido pelo Líbano.
Bem, aqui o que os libaneses tentaram fazer, o primeiro-ministro do Líbano, no dia seguinte que o Hezbollah entrou na guerra. Homem corrupto e horrível que encontraram. Sim, ele esteve com Yasser Arafat por muitos anos, bem antes. Além disso, ele era presidente do CIJ, fazia campanha para um cargo político contra um estado inimigo na época e agora julga esse mesmo estado. Como isso não derruba a casa do rei? Tão público e tão famoso. Como isso não abala a confiança no Estado de Direito Internacional entre seus defensores. Você tinha o presidente da CIJ concorrendo a cargo político em estado inimigo do país que ele julga? Não sei, mas enfim, continue. Estou desviando do assunto. Desabafar. Então, não é que o governo libanês não conseguiria fazer nada a respeito porque vimos algumas imagens não o suficiente para nossa satisfação aqui. Também em Israel, dos militares libaneses, tirando munição do Hezbollah, tirando mísseis do Hezbollah, tentando destruir os túneis, também do Hezbollah. A questão é que grande parte dos militares libaneses não está bem equipada. Eles estão sem recursos há mais de 20 anos. Então, basicamente, os militares também não têm pessoal suficiente para ir lá, pegar essas munições e confiscá-las. Então, existem 3 questões logísticas. Além disso, como garantir que essas munições não vão explodir no caminho? Quando você for transferi-las, como e para onde fará isso? Não tínhamos resposta para essas 3 perguntas. Porque, se você se lembra, certo, em janeiro de 2026, o exército libanês emitiu um comunicado profissional e até meio comemorativo, dizendo que o exército libanês ocupa todas as posições ao sul do rio Litani. Agora eles tentam fazer parecer que desmontaram todas as armas ao sul ou no Líbano. As forças de defesa de Israel continuam encontrando alvos para bombardear ao sul do rio Litani. Ah, sim, com certeza. Mas a questão é que, mais tarde, eles mostraram isso de forma mais específica. Eles não desmontaram todas as armas ao sul do rio Litani. Eles só estão mantendo essas posições para garantir que ninguém entre e para dizer que estão presentes no local. Diferente de antes, quando eles não estavam lá de jeito nenhum. E isso é meio que, pode-se dizer, aquele dilema que o governo libanês tem com o Hezbollah, com a comunidade xiita do Líbano. E é por isso, aliás, que eles não correram para declarar o Hezbollah, embora eu quisesse que eles declarassem o Hezbollah lá em 82 como uma organização terrorista e organização. Você não é tão velho assim. Eu sei, mas é isso que eu gostaria que tivesse acontecido naquela época. Em vez de eles se juntarem ao governo libanês e se tornarem uma voz tão forte no governo libanês nos anos seguintes. Mas no fim das contas, esse foi o dilema que o governo libanês teve quando Nawaf Salam, como eu estava dizendo, falou. Tentamos chegar a um entendimento consciente entre nós e o Hezbollah porque queríamos desmantelar as armas de forma pacífica. Pelo bem do Líbano para evitar outra guerra no país. Isso não envolve questões que o Líbano não suporte, nem a destruição que isso causaria ao país. Porque eles sabiam que, desta vez, se essa guerra acontecer de novo, Israel não vai brincar como antes. E talvez alvos libaneses também sejam atingidos. Estamos falando de infraestrutura civil, não estamos falando de civis. Então eles tentaram, eu acho, o melhor que puderam. E pelo que percebi, não sei se você está ciente disso. Muitos questionam se Israel seguirá bombardeando o Líbano por 1 ano e 4 meses, mesmo após o cessar-fogo. Mas essa posição é assim, sim, esse é o acordo que os libaneses assinaram a uma outra emenda para esse cessar-fogo. Sim, uma carta paralela que basicamente diz que se o exército libanês e se a UNIPIL não encontrar uma solução para um problema que as FDI apresentaram a eles em um tempo suficiente, as FDI terão o direito de atacar essas posições. Ou se houver uma ameaça iminente. Estamos todos empatados? Tô fazendo o da Candice agora. No mínimo. Certo? Se houver uma ameaça direta a Israel, então as FDI têm 100% do direito de atacar essas posições. Quase nunca ouvimos, pode-se dizer, qualquer protesto do governo libanês contra essas ações. Porque eu acredito que eles queriam que Israel continuasse bombardeando o Hezbollah o máximo possível para tirar dos seus líderes, para tirar das pessoas que realmente poderiam virar as armas contra o público libanês ou contra o governo libanês.
ou, no fim das contas, levar o Líbano a uma realidade muito mais catastrófica que estamos enfrentando agora, aliás, arrastando-o novamente para outra guerra? Sim, eu vejo. Para mim, está claro que quando Israel enfrenta o Hezbollah, faz um grande favor ao Líbano, pois realiza o que eles não conseguem. Eles não têm poder de fogo, talvez nem vontade, e não sei até onde vai essa vontade. O Hezbollah, por exemplo, tem ministros no governo libanês. Sim, eles têm 4 ministros. Qual é a distinção entre o Estado libanês e o Hezbollah? Eu não sei, mas Israel está fazendo. O Líbano está lá. Eu vim aqui para defender. Vamos falar disso em um segundo. Israel está favorecendo o Líbano ao enfraquecer esses alvos, mesmo que não possam admitir. Então, você está dizendo? O governo libanês basicamente viu a última guerra de Israel contra o Hezbollah, derrotando Nasrallah, como uma oportunidade para desmantelar o Hezbollah? Sim, mas o Hezbollah não foi enfraquecido o suficiente para o governo libanês acabar com eles, certo? É assim que parece ser. Sim, porque ainda há muitos líderes no lado operacional do Hezbollah, líderes e comandantes de Redouane que ainda podem continuar e realizar operações. Embora Israel tenha atingido o Hezbollah de forma muito significativa durante a guerra de 2024, não foi o suficiente, como você mencionou agora, e acho que é por isso que Israel continuou, como o cessar-fogo mencionou, a atacar alvos do Hezbollah. E espero que agora... É também por isso que as forças de defesa de Israel emitiram declarações de evacuação muito mais significativas ao público libanês em muitos dos territórios do Hezbollah, porque acredito que desta vez eles vão mirar muito mais na infraestrutura do Hezbollah que está nesses lugares. E eles não querem ferir nenhum civil. Me ajude a entender o equilíbrio de forças no Líbano. Estado confessional. Constituição exige presidente cristão, primeiro-ministro muçulmano sunita e presidente do parlamento muçulmano xiita, permitindo ao Hezbollah controlar o parlamento. Mas olhando para o equilíbrio de forças, quem são os mocinhos e vilões? Por que o Hezbollah ainda tem influência no governo libanês? Bem, no Líbano, embora você tenha todos esses, digamos, históricos e seitas religiosas, e isso realmente cria muitas diferenciações ou separa muitas pessoas dentro do parlamento ou do público. Você tem em todo o governo que ter representações de todos. Então é por isso que você tem representantes do Hezbollah, é por isso que você tem representantes do Hama, é por isso que você tem cristãos, drusos e muçulmanos, muçulmanos sunitas. Porque você precisa ter representantes de quase todas as seitas que existem no Líbano para garantir que as pessoas basicamente possam ter voz no parlamento e no governo. Até, pode-se dizer, 3 anos atrás o Hezbollah também tinha a maioria no governo, porque não era só a comunidade xiita que apoiava o Hezbollah. Até então também eram alguns partidos políticos cristãos, quando você diz que eles tinham maioria. Eles são deputados do Hezbollah no parlamento libanês. Está escrito assim, você vota no Hezbollah. Ah, sim, 100% beleza. Também é o partido político da missão de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah queria transformar o Hezbollah para que não fosse apenas uma milícia, não fosse apenas um grupo como outras seitas no Iraque. Da resistência islâmica, por exemplo, que eles são apenas um grupo de resistência, entre aspas, e só isso, porque assim eles conseguiriam destruí-los muito mais rápido. Hassan Nasrallah, brilhantemente. Eu tenho que dizer... De abençoada memória, tão saudoso. Ele decidiu transformar também o Hezbollah em uma seita política, não apenas uma milícia comunitária, e foi aí que ele começou, lá em 91, a entrar no governo libanês. É por isso, aliás, que o partido político Amal, que é o partido político xiita, cujo líder é Nabi Hibri, o presidente do parlamento, e o Hezbollah teve conflitos ao longo dos anos. Durante a Guerra Civil, Amal e Hezbollah lutaram um contra o outro. Depois, até 2008, quando o Hezbollah decidiu entrar oficialmente em Beirute e ocupar partes da cidade, houve uma grande luta entre o partido político Amal e o partido político Hezbollah. Eles lutaram nas ruas de Beirute, muita gente morreu, muitos libaneses morreram no Líbano por causa do desejo do Hezbollah de controlar mais territórios. E então o Amal basicamente decidiu desistir. E eles fizeram esse acordo com o Hezbollah, que, aliás, enquanto falamos agora, está oficialmente dividido novamente entre Amal e Hezbollah. É a primeira vez em quase 20 anos que a comunidade xiita, especificamente a comunidade de apoiadores do Hezbollah,
está com o menor apoio que já teve. Ok. Então por que o Hezbollah ainda tem ministros no governo libanês? Essa é uma pergunta que muitos libaneses fazem agora. Por que não são demitidos se arrastaram o Líbano novamente? E também, eles basicamente afirmam que apoiam o contínuo apoio da República Islâmica do Irã, que arrastou o Líbano para essa guerra. Essa é uma pergunta que os libaneses também fazem. E qual resposta o Sr. Salam dá? Eu não vi uma resposta para isso. Ok, então estamos falando do fim da última guerra contra o Hezbollah. Como o que o governo libanês, ou pelo menos as partes do governo libanês que não são do Hezbollah, veem como uma oportunidade de acabar de vez com o Hezbollah. Afirmamos que a guerra pode ter terminado cedo demais, pois Israel não enfraqueceu suficientemente o Hezbollah para que o governo libanês o eliminasse. Mas eu fico me perguntando, no nível popular, o que você viu no último ano? Sobre a discussão nas ruas do Líbano? De figuras da mídia, de comentaristas, de representantes da sociedade civil? O que o Líbano deveria fazer diante da ameaça do Hezbollah? Como encara isso e onde se vê no futuro do Oriente Médio? Você percebe discussões sobre a vontade real de manter relações pacíficas com Israel? O que mudou desde que Israel venceu Hassan Nasrallah, a bruxa má do leste? Então vou deixar a pergunta sobre a paz com Israel para um momento posterior. Mas vou começar com o sentimento ou a percepção do público libanês em relação ao Hezbollah ou em relação ao Líbano estar em qualquer guerra. Para começar, há 3 anos, uma campanha online começou no Líbano dizendo Líbano contra a guerra. Foi depois de 8 de outubro, quando o Hezbollah decidiu se juntar ao Hamas um dia após o massacre e começou a lançar foguetes contra Israel. Uma grande campanha começou no Líbano, que estava em outdoors nas ruas e também era uma campanha online. Todos na mídia falaram no Lebanon do Dod al-Harb, sim. Lebne do Del Harb. Essa foi a campanha que, aliás, muitos deles ainda usam até hoje porque esse é o seu credo. E muitos profissionais da mídia tentaram verificar qual é o percentual do público em relação a essas palavras que são contra a guerra. E Dima Sadiq, aliás, esse é o nome dela, ela também é xiita. Ela odeia Israel do fundo do coração. Ok, então não estou trazendo alguém que seja a favor de Israel como minha citação aqui, mas ela também é contra o Hezbollah nos níveis mais altos possíveis. Ela verificou os líderes políticos que estão sentados no parlamento libanês e o que eles disseram, se são a favor da guerra ou contra a guerra. E ela descobriu que a maioria do público libanês, mais de 55% do público libanês, é contra a guerra, por causa do líder político que expressou sua falta de desejo de arrastar o Líbano para uma guerra. Então você começou a ver uma mudança com autoridades públicas de nível muito mais alto falando contra o Hezbollah, em particular que o Hezbollah está arrastando o Líbano para essa aventura, que o Hezbollah não está agindo de acordo com as intenções do Líbano. Que as intenções do Hezbollah estão 100% voltadas para a República Islâmica do Irã. E Ali Khamenei, esse era todo o dialeto e discurso. E as pessoas que falavam no Líbano falavam nesses mesmos tons. Ainda assim, você ainda tem pessoas que apoiaram o Hezbollah, que apoiaram o que eles chamavam de Harbil al-Isnad, a guerra para ficar ao lado dos palestinos. Foi assim que eles declararam a guerra e muitos libaneses apoiaram isso, eles não foram contra. No entanto, desta vez foi 100% diferente. O que você quer dizer com desta vez? Desta vez, quando o Hezbollah arrastou o Líbano para outra guerra em 2 de março de 2026, desta vez foi 100% por causa da República Islâmica do Irã. Até agora, o Hezbollah conseguia dizer, não, isso é do interesse do Líbano, porque você vê o que eles estão fazendo em Gaza, eles querem ocupar Gaza e querem ocupar o sul de novo. Então eu preciso garantir que eles não tenham sucesso em Gaza, para que não tenham sucesso em ocupar o sul do Líbano. Que esse é o desejo deles como parte do plano da Grande Israel ou algo assim, embora ninguém realmente em Israel fale sobre isso. Não, o engraçado é que Eu ouvi 2 pessoas online. dei uma entrevista ontem à noite para o Canal 11 e mostraram um trecho de Nick Fuentes falando sobre a Grande Israel. Eu disse, esse canalha neonazista... Mas eu disse, só quero destacar uma nuance que o público israelense talvez não tenha percebido. Quando ele fala em Grande Israel, ele não está falando do rio ao mar. Ele está falando do Nilo ao Eufrates, porque essa é a teoria da conspiração entre os tipos anti-Israel.
É como se mal conseguíssemos exercer algum tipo de governo sobre a calçada da rua Dizengoff. Você acha que queremos do Eufrates ao Nilo? Você consegue imaginar? Seria terrível? Meu Deus, seria terrível. Mas enfim, olha, então, beleza, agora você está dizendo. Dentro do Líbano há uma compreensão muito mais ampla. Hezbollah é um agente da República Islâmica do Irã que está nos arrastando para a guerra. Ainda assim, o Hezbollah conta com apoio de parte significativa dos xiitas no Líbano, que o veem como movimento de resistência. Precisávamos abordar isso. Porque, assim como em Gaza, onde foi um erro pensar que o Hamas eram alienígenas que tinham chegado de um disco voador, e se impuseram sobre a população civil, eles atuavam dentro do tecido civil porque realmente tinham um apoio muito significativo, eram um produto da sociedade de Gaza. Da mesma forma que no Líbano, você não pode entender como o Hezbollah se enraizou nas vilas libanesas e na infraestrutura civil sem compreender o apoio popular que eles realmente têm. Então, quão significativo é esse apoio? Então, até o momento, esse apoio não é tão significativo. Principalmente porque o Hezbollah mostrou sua verdadeira face. Sua lealdade não é ao Líbano, mas sim à República Islâmica do Irã. O líder do Hezbollah, Naim Qassem, cometeu um grande erro ao dizer isso em um de seus últimos discursos. O que realmente importa para mim é Ali Khomeini, a República Islâmica do Irã e o ROGC. Então foi aí que, de repente, muitas pessoas no Líbano disseram: espera aí, em público. Ele mesmo falou isso. Pessoas de Edaia que tiveram que fugir de suas casas às 3 horas da manhã, depois que o Hezbollah lançou 6 mísseis em direção a Israel e drones, quando as FDI emitiram uma evacuação para responder e atingir a infraestrutura do Hezbollah, eles disseram: se o Hezbollah tivesse disparado 1 minuto antes de declararem a morte de Ali Khamenei, talvez eu teria apoiado essa guerra, porque aí eles teriam me dito: sim, essa guerra é pelo Líbano, eu teria acreditado neles. Mas como eles dispararam depois que Ali Khamenei foi declarado morto, então ficou 100% óbvio para quem é essa guerra. O governo libanês finalmente se mobilizou para realizar ações que já deveria ter feito desde o cessar-fogo de novembro de 2024, anunciando de repente, lembrando de banir o Hezbollah e o IRGC, e talvez emitindo um mandado de prisão para Naim Qassem. Por que isso está acontecendo agora, depois que o Hezbollah atirou, e por que não fizeram isso antes? Por que essa urgência repentina, e isso é sério ou é apenas uma tática para ganhar tempo? Ah, não, eu acho que é muito sério, porque o que o Hezbollah fez ao entrar nessa guerra e se alinhar com a República Islâmica do Irã é basicamente dizer aos países árabes do Golfo, aos Emirados Árabes Unidos, ao Catar, à Arábia Saudita ou a outros países e aos Estados Unidos. Isso é muito significativo para o Líbano. Eu estou contra vocês. Foi por isso que o governo libanês correu para declarar a fração militar do Hezbollah como ilegal para os libaneses, para as leis libanesas, e também vai contra a soberania do Líbano. Por esses motivos principais, é por isso que eles não fizeram isso antes, porque ainda tentam manter algum tipo de civilidade ou algum tipo de tentativa de não aumentar as tensões no público libanês. Mas agora eles afetaram 100% o relacionamento com jogadores muito significativos na comunidade internacional, como os Estados Unidos e os países do Golfo, que eles mesmos estão financiando muitas das restrições. A reconstrução de prédios no sul do Líbano e na Daia. Então você está dizendo que o Líbano de repente está levando o Hezbollah a sério? Porque enquanto antes tentava fazer isso de forma amigável, agora o Hezbollah é uma ameaça real para as relações do Líbano com os países do Golfo e com os Estados Unidos. E, portanto, há uma urgência porque decidiu entrar na guerra e Israel decidiu retaliar. Sim, naquela época era só contra Israel e ninguém ligava para Israel. Nem a União Europeia ou os países árabes se importavam. Vamos falar deles. Sim, ninguém se importava quando era só uma guerra entre Israel e Hezbollah. Mas agora, quando é contra a República Islâmica do Irã e o mundo inteiro, dá para dizer que o Líbano não pode se dar ao luxo de manter essa força. Deixe-me trazer uma manchete do Axios de 2 dias atrás. Barak Ravid informou que o Líbano está pedindo aos Estados Unidos negociações diretas de paz com Israel para acabar com os combates. Ele disse que o governo libanês propõe negociações diretas com Israel para encerrar a guerra e alcançar a paz. Os Estados Unidos e Israel estão mornos. Francamente, a resposta israelense é que isso é uma tática para ganhar tempo. Se querem conversar, primeiro desmontem o Hezbollah.
Não vamos conduzir negociações sob fogo. Francamente, penso que, se o presidente Owen deseja a paz com Israel, será bem-vindo, que venha a Jerusalém como fez Sadat. Isso já foi feito, mas você não tentará reabrir negociações sobre o desmantelamento do Hezbollah enquanto trata Israel como Estado inimigo. Desculpe, Israel não é um país pobre e sem poder que vai implorar por aceitação. Ele controla os céus de todo o Oriente Médio, e se você quer paz, então vai fazer a paz. E primeiro, você vai cumprir os termos dos acordos que já fez. Mas eu quero saber sua opinião sobre isso. Isso parece uma tática para ganhar tempo para você? Você acha que é sério? Você acha que se o Hezbollah for completamente derrotado, isso vai abrir caminho para a paz com Israel? Ou isso vai sair da pauta? Porque eles só estão sugerindo isso agora como uma forma de tentar tirar Israel do seu encalço? Bem, vamos ver. Antes de tudo, o governo libanês já tinha 3 opções para tentar desmantelar o Hezbollah. Depois de maio de 2000, quando Israel se retirou do sul do Líbano e eles se retiraram 100% tecnicamente, o papel oficial do Hezbollah neste mundo precisava acabar. Porque eles são resistentes. O que eles resistiram? A ocupação israelense e, entre aspas, no sul do Líbano. Então, a ocupação acabou. Por que vocês ainda continuam, certo? Claro, eles se apegaram à pequena desculpa de Hardov, às fazendas de Sheba, que... Uma disputa de fronteira envolvendo Israel, Síria e Líbano foi reivindicada recentemente, mas na verdade pertence ao Líbano. Porém, é um detalhe pequeno nesse contexto. Resumindo, disse Hezbollah. Pode ficar com isso. Certo, para dar uma desculpa a eles. Ok, então vamos olhar o I. Então 2006 e então 2006. Em 2006, houve uma decisão muito significativa tomada na ONU, que a 1709 também é baseada na 1701, 1701, 1559. 1559 foi declarada para dizer que ninguém, nenhum... 1559 diz isso, não há como ninguém, exceto o governo libanês, ter armas dentro do Líbano. É nisso também que a 1701 se baseia. É nisso que o acordo de cessar-fogo de novembro de 2024 se baseia. 1701, 1701 foi a manchete. Os libaneses também solicitaram que a 1701 e a 1559 fossem implementadas 100% conforme o texto. Como diz, não só o rio Litani, todo o Líbano e o governo libanês não fizeram nada. Nem em maio de 2000, nem em 2006. A Unipil foi implantada em 2006 no sul do Líbano. E vimos o quão inúteis eles foram. Porque permitiu que o Hezbollah atuasse sob seu nariz. Sim, com certeza. E o governo libanês não fez nada a respeito. E aí você avança até agora, onde espera ver um pouco de diferença, ou talvez ações um pouco mais rápidas do governo libanês, mas isso não aconteceu. Eu realmente acredito nisso de verdade. O presidente Aoun quer ter algum tipo de negociação com Israel e desta vez ele quer que seja cara a cara. Como foi, aliás, da primeira vez que li isso, pensei, meu Deus, estamos presos na história. Isso foi em 1983. Não sei se você se lembra que existe um acordo chamado alguma coisa. Nem você nem eu estávamos por aqui em 1983. Mas é história. 17 de maio de 1983, há um acordo de paz entre Israel e Líbano. Primeiro país árabe a fazer paz com Israel. Durou cerca de 2 semanas. Bem, o presidente libanês, Pierre Gemayel na época, Amin Gemayel na época, nunca assinou, embora ele devesse assinar. Foi obra do irmão dele, Bashir Gemayel agora, hoje. Aliás, as pessoas desejam muito alguém com a imagem de Bashir Gemayel. Significa o quê, exatamente? Que eles veem o Líbano, o interesse libanês, como o maior interesse para eles. E não os interesses sectários. Exatamente. A agenda de Bashir Gemayel era o Líbano para os libaneses, não para o sírio ocupar, porque a Síria ocupava o Líbano naquela época, nem para os palestinos ocuparem, porque os palestinos ocupavam naquela época. Ele visitou, aliás, Israel, ele visitou Naharia, se encontrou com autoridades israelenses, se encontrou com Ariel Sharon, se encontrou com outros oficiais do governo israelense também, porque ele estava pensando em criar algum tipo de acordo de paz com Israel após suas eleições, mas foi assassinado 2 semanas depois. Que oportunidade perdida pelas pessoas que se opuseram a acordos de paz com Israel e pelas pessoas que não queriam que a Síria saísse do Líbano. Jonathan, quero trazer uma declaração da União Europeia e saber sua opinião.
Porque nós aqui no mundo real entendemos que às vezes a ação militar é extremamente lamentável e perturbadora, mas ela tem seu lugar. Porque é somente essa ação militar que forçou o Líbano a levar a sério o desarmamento do Hezbollah. Se o Hezbollah tivesse atacado Israel e este não respondesse, o governo libanês facilmente continuaria ignorando o problema, ganhando tempo e evitando o confronto. E isso é algo que o pessoal do direito internacional e da diplomacia não entende. Essa declaração me irrita, ainda mais vinda de Kaja Kallas, que tem sido bem melhor que Joseph Borrell, ex-alto representante da União Europeia para Assuntos Externos. É basicamente uma fachada do Hamas, ele sempre gosta de organizações terroristas, já Kaja Kallas tem sido sensata e mantém boas relações com Guidon S.A. Por isso digo que isso é só um amontoado vazio de palavras. A Europa tem boas saladas, como a grega e a niçoise, isso aqui não faz sentido. Quero ler, compartilhar algumas ideias e depois ouvir sua opinião sobre isso. Isso saiu no dia 9 de março, ele diz. O Líbano corre o risco de se tornar mais uma frente na guerra com o Irã. Você está uma semana atrasado. Já é outra frente na guerra com o Irã. É assim que começa a declaração. Pode virar mais uma frente na guerra com o Irã. O ataque do Hezbollah a Israel em apoio ao Irã ameaça a região e aumenta o perigo. Israel tem direito à autodefesa pelo direito internacional. Isso faz sentido e é ótimo. Ok. Como ela concilia isso? Israel tem direito à autodefesa segundo o direito internacional. Com a declaração, Israel deveria parar suas operações no Líbano. A soberania e integridade do Líbano devem ser respeitadas. Não sei se Israel tem direito à defesa, mas deveria parar suas operações no Líbano. Bem, senhorita Kallas, como você quer que Israel se defenda? De repente, eu percebi, tive aquele momento de clareza em que percebi isso. Europeus e israelenses entendem de formas diferentes o que significa Israel tem o direito de se defender. Para os europeus, o sentido é outro. Israel tem o direito de tentar derrubar os mísseis do céu. Israel quer dizer que temos o direito de ir atrás dos filhos da mãe que estão atirando esses mísseis contra nós em primeiro lugar. Então, simplesmente não faz absolutamente nenhum sentido dizer que Israel tem o direito de se defender, mas deve cessar as operações no Líbano. Tipo, é como dizer de novo, você tem o direito de se defender, mas não. Na verdade, não está tudo bem. Ela diz que o Hezbollah deve se desarmar e parar ações contra Israel. Concordo, mas e se não fizerem isso? O que me incomoda nas declarações diplomáticas é quando dizem deve, mas não há um caso contrário, pois um deve sem consequência é vazio. Nós tentamos o deve por muitos anos já. Como funcionou pra você, querida? É uma declaração completamente vazia. Quero dizer, se ela acha que talvez enviar mais fatos para o Hezbollah vai fazer com que parem as ações contra Israel. Enfim, a resposta de Israel tem sido pesada. Sua retaliação está causando deslocamento em massa. Sabe de uma coisa? Legítimo, do ponto de vista militar, dizer que a resposta foi pesada. Então apresente um cenário alternativo. Estou enviando conselheiros estratégicos da União Europeia para orientar sobre uma estratégia militar alinhada ao direito internacional. Sempre que dizem que Israel tem direito à defesa, mas não dessa forma, nunca explicam como deveria se defender de um exército proxy que ocupou o Líbano. Isso se repete sem parar. Diplomacia e cessar-fogo são a melhor chance de evitar o caos no Líbano. E eu fico pensando, mas a última guerra terminou com diplomacia. A última guerra terminou com uma solução diplomática, um cessar-fogo, e nunca foi cumprido pelo lado libanês. Então, por que você acha que a diplomacia e o retorno ao cessar-fogo oferecem a melhor chance de realmente resolver o problema, em vez de apenas congelá-lo? E você acaba com o mesmo problema de que Israel não tem permissão para vencer guerras, não tem permissão para remover ameaças. A diplomacia internacional, longe de resolver conflitos, acaba congelando-os e mantendo-os congelados. Enquanto o problema vai ficando cada vez maior porque o Hezbollah continua se rearmando, continua se entrincheirando nas vilas. E então o problema fica grande demais para ser resolvido. Apoiar a Unifil e cumprir seu mandato quando ela tem sido absolutamente inútil mais uma vez. Entre todas as saladas da União Europeia, essa é a pior mistura de palavras. Mas quero te perguntar. Sabe o que eu mais gosto? Aliás, é que a guerra começou em um sábado aqui, né? Sábado, de manhã cedo, 8 horas. Israel e os Estados Unidos já estavam atacando e bombardeando o Irã. E então, por volta do meio-dia, eu acho, a União Europeia informou que se reunirá na segunda-feira. Na segunda-feira? Na segunda-feira, você não interfere no fim de semana de um europeu. Foi isso que me lembrou da declaração dela uma semana depois que tudo aconteceu. Se a guerra começasse no verão, diriam que voltariam das férias em setembro para se encontrar. Quero levantar essa questão porque, pela discussão, parece que o Líbano só está levando isso a sério porque Israel está atacando o Hezbollah e querem tirar o exército israelense dali.
Assim, a posição diplomática afirma: vamos encerrar a guerra agora, com o Hezbollah ainda presente, mostrando que não há consequências para sua agressão. O ideal é derrubar os mísseis, mas seu direito de defesa acaba nas suas fronteiras, não no território de onde vem o ataque. Acaba tornando o problema ainda pior. Quero saber sua opinião sobre como a insistência em diplomacia e direito internacional permitiu que a ameaça do Hezbollah se espalhasse, algo que talvez não teria ocorrido se tivesse sido tratada de forma mais completa antes. Não só permitiu que, desta vez, o Hezbollah ficasse mais forte por causa da diplomacia, e você não pôde fazer nada por causa da diplomacia. Você pode dizer que no Líbano nós sabemos muito bem o quanto a diplomacia pode realmente te afetar até o ponto de separação. Porque, no fim das contas, e eu gosto de diplomacia, sou a favor de acordos de paz e negociações. Eu sou a favor de qualquer acordo de paz que seja suficientemente forte para se manter e se tornar um acordo de paz real, não apenas um pedaço de papel que não traz benefícios reais para as pessoas. Ah, sim. Sejamos claros, todos aqui querem um acordo de paz com o Líbano. Eu não sou contra a diplomacia, mas há momentos em que ela não basta. Por exemplo, nos anos 70 falamos de história novamente, mesmo sem termos nascido naquela época. Você se lembra da Guerra da Independência? Mas isso realmente me lembra os países europeus nos anos 70, quando os cristãos no Líbano estavam sendo massacrados e assassinados pelos terroristas palestinos e Yasser Arafat, e ninguém sequer piscou para ajudar os cristãos do Líbano. Nenhum deles pediu, vamos fazer paz com Yasser Arafat e talvez dar um pedaço de terra para que ele possa viver em paz. Porque, você sabe, ele disse que o caminho para Jerusalém passa por Junier. Essa é a declaração oficial de Yasser Arafat. Ele queria ocupar o Líbano, e ele chegou ao Líbano por causa da diplomacia. Yasser Arafat conseguiu ir para o Líbano porque os jordanianos o expulsaram no Setembro Negro, nos anos 1970, e então Egito, Jordânia e Síria assinaram um acordo com alguns oficiais libaneses corruptos para permitir a entrada da Organização para a Libertação da Palestina e de Yasser Arafat. Deram permissão para ocuparem o sul do Líbano e atacarem Israel. Foi isso que a comunidade internacional fez com o Hezbollah ao longo dos anos. Conversei com alguns oficiais europeus, cerca de 40 diplomatas e embaixadores e seus adjuntos. Eles estiveram aqui em 2019, um pouco antes da Covid. Eu me lembro de ter ido lá. Eles passaram por uma espécie de briefing de segurança no norte, e eu também fui um dos palestrantes, e então eu perguntei a eles, cara a cara. A União Europeia reconhece o Hezbollah como uma organização terrorista, mas apenas sua ala militar. Então eu disse a eles, vocês têm a UNIFIL no Líbano, que na verdade não está funcionando no terreno. Vocês têm a UNIFIL. Homens e mulheres, principalmente homens, morrem no Líbano por ataques do Hezbollah e vocês não comentam. Você sabe como o Hezbollah aparecia nos relatórios até alguns anos atrás? Reação hostil? Facção hostil? Eles nem sequer mencionavam o nome deles. Não. Embora eles soubessem que era o Hezbollah, nunca mencionavam o nome Hezbollah. E então a resposta deles era, bem, queremos que seja algo comprovado no local. Então, é uma escolha entre declará-los uma organização terrorista, incluindo o seu setor político, e correr o risco de não estar mais presente no local porque eles vão nos expulsar do Líbano. Então você prefere estar lá e ver eles cavando um túnel embaixo da sua base, ou usando sua base como abrigo para eles mesmos. Então qual é o seu trabalho? O que você está fazendo? E a UNIFIL fez vista grossa, mesmo quando o Hezbollah estava atirando contra Israel de posições bem ao lado das bases da UNIFIL. A comunidade internacional falhava sempre que as FDI entravam em novas vilas no Líbano e na última guerra, fato mostrado na TV. Um dos repórteres de Israel foi e acompanhou as FDI, e de repente eles chegaram a um lugar onde havia combates entre o Hezbollah e as FDI, e de repente a UNIFIL apareceu. Olá, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, quem mandou vocês virem aqui? Vocês estão em grande perigo agora porque estão em uma zona de combate. Simplesmente saiam daqui. Eles fazem isso principalmente para impedir que as FDI continuem atirando. O que é um desastre, porque é apenas a pressão militar de Israel contra o Hezbollah que deu ao Líbano a permissão e a oportunidade de esmagar o Hezbollah. Quero saber sua opinião.
Estou ouvindo pessoas em Israel dizendo: olha, se Israel está avançando para o sul do Líbano, precisa criar uma zona de amortecimento permanente no sul de Israel até que o Hezbollah esteja totalmente desarmado. Weban, Você quer dizer o sul do Líbano? Não podemos ter uma realidade onde pessoas sentadas em suas varandas no norte de Israel estejam ao alcance do fogo de mísseis antitanque. Não vamos evacuar nosso próprio povo e deslocá-los novamente. Se alguém tiver que ser deslocado, será do outro lado. Vamos criar uma zona de amortecimento estéril para manter as comunidades fora do alcance dos foguetes do Hezbollah. O Líbano poderá recuperá-la quando o Hezbollah sair e quiser paz. O que acha? Bem, essa é uma pergunta capciosa, porque no fim das contas, para esse tipo específico de cenário, temos evidências históricas de que isso realmente não funcionou. Naquela época, em 1982, quando as forças de defesa de Israel invadiram o Líbano por causa da OLP e de Yasser Arafat, eles criaram uma zona de amortecimento que deveria ser controlada 100% por libaneses, uma espécie de exército separado que era o exército do sul do Líbano. Aliás, meu pai fez parte desse exército por 18 anos e então, as forças de defesa de Israel deveriam se retirar do sul do Líbano após o Acordo de Paz de 17 de maio de 1983. O Acordo de Paz não foi adiante. As forças de defesa de Israel decidiram permanecer no Líbano. Como a ameaça do Hezbollah estava aumentando, eles começaram a realizar ataques terroristas dentro das posições israelenses, no sul do Líbano. Um dos primeiros foi em Tsur, onde mais de 70 pessoas foram mortas. Sim, onde mais de 70 pessoas foram mortas em um carro que simplesmente explodiu embaixo de um dos prédios onde as FDI tinham uma espécie de base ali. E então, quando você continua, Israel ficou lá por 18 anos. Foi assim que o Hezbollah conquistou seu apoio inicialmente, foi assim que o Hezbollah conseguiu ganhar os corações dos libaneses. Dizendo que as FDI estão no Líbano porque querem ocupar o Líbano, então estamos aqui para expulsá-los. E após a retirada de Israel, eles foram vitoriosos? Foi assim que eles comemoraram, foi assim que mostraram isso ao público libanês. Agora, estamos no ponto mais fraco de apoio ao Hezbollah, desde aquele momento, em maio de 2000. Isso pode levar o público libanês a apoiá-los novamente, porque eles estão dizendo, meu Deus, o Hezbollah estava certo. Eles vão ocupar nosso território, estão evacuando todas as comunidades, destruindo todas as aldeias, não vão deixar nada aqui e vão fechar a fronteira. E é isso. Você vai causar uma crise humanitária nos territórios libaneses, porque você tem mais de 1 milhão de pessoas que evacuaram dessas comunidades no sul e também da Dahiya e também do Vale do Líbano. E aí você só dá mais munição para eles trabalharem no final das contas. A maioria dos mísseis que estão sendo disparados para o norte de Israel, eles não estão vindo do sul do Rio Litani. De onde eles estão vindo? Eles vêm do norte do Rio Litani porque o Hezbollah ainda possui munição e mísseis lá. Lá, as forças de defesa de Israel ou o exército libanês realmente não conseguiram capturar as posições do Hezbollah. O exército libanês até hoje nunca entrou em Dahiya porque é 100% Hezbollah, mas está apavorado. Sim. É Beirute? São as ruas que levam ao aeroporto internacional. E o exército não tem controle lá? O exército não tem controle lá, a polícia não tem controle lá, só o Hezbollah tem controle lá. E as FDI agora lembram do incidente com o ataque que aconteceu no hotel no primeiro dia da guerra. Nos relembre. As FDI atacaram um dos hotéis. Ataque preciso, direto pela janela. Foi um ataque muito preciso. Eles alegaram que era a recepcionista que ficava naquele quarto, embora Israel afirme que era um iraniano que reservou aquele quarto. Essa parte da República Islâmica do Irã. E eu meio que perdi o meu... Ai, meu Deus, estou tão cansado. Se é o Líbano? O quê? Eu queria dizer... Isso acontece quando você tem vários signos. Além disso, você está acordado desde as 3 porque precisou dirigir até Jerusalém para um painel de terroristas. Eu realmente não dormi, então ainda estou acordado. Vou te dar um café forte antes de você voltar para a estrada. Graças a Deus, ficarei em Tel Aviv e estarei com você no abrigo hoje. Então, depois desse ataque, o Hezbollah cercou o local. Eles não deixaram os oficiais libaneses entrarem para verificar a lista de nomes no hotel, quem ficou ferido e se houve alguma morte no local.
Então, embora esse território, por exemplo, não seja um território do Hezbollah, eles controlaram a cena quando isso aconteceu. Jonathan, me dê uma avaliação otimista de onde você acha que essa batalha atual com o Hezbollah pode chegar. Quero dizer, quais são as chances de isso terminar com a derrota esmagadora do Hezbollah e então a paz surgir entre Israel e Líbano? Então, espero que Israel continue pressionando o Hezbollah, porque acho que esse é o caminho certo. Israel não pode confiar que o governo libanês vai cumprir seu papel. O Líbano, por outro lado, tem medo de que, se eles mobilizarem o exército, isso crie tensão entre o público. Então, deixe Israel continuar fazendo o que Israel deveria estar fazendo na última vez, antes de sermos interrompidos pelo governo Biden. O Líbano está terceirizando seu trabalho sujo para as FDI. Exatamente, ok. Acho que as FDI estão dispostas a pagar esse preço porque querem garantir que essas munições sejam destruídas 100%. E então você precisa continuar. Acho que Israel deve continuar com seus ataques precisos no Líbano contra alvos do Hezbollah e membros do Hezbollah. Por isso, muitos não se voltaram contra Israel nem apoiaram o Hezbollah na guerra. Por causa da diferenciação entre o público libanês, as forças de defesa de Israel emitiram um comunicado ontem. Avi Kadiri, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel em árabe, disse ao público libanês: "Vocês não são meus inimigos. Minha guerra não é com vocês. Minha guerra é contra o Hezbollah." Isso faz parte da República Islâmica do Irã. Eles controlaram o Líbano, ocuparam o Líbano e usaram o Líbano para lançar ataques contra nós. Nós vamos atacar o Hezbollah da forma mais forte possível. Vocês só precisam garantir que não tenham pessoas do Hezbollah dentro de suas vilas e dentro de seus territórios. Porque se vocês tiverem, não vamos conseguir parar e teremos que responder. Você afirma que o governo libanês prefere que as forças de defesa de Israel ataquem o Hezbollah e façam o trabalho sujo por eles. Vimos no Irã pessoas comemorando os ataques israelenses porque veem isso como uma libertação e um golpe no regime que elas desprezam. Vemos isso também no Líbano. Pessoas dizendo, isso aí, forças de defesa de Israel, manda ver. Eu vejo isso nos bastidores. Os libaneses são um pouco mais sofisticados e por isso não iriam comemorar nas ruas. Por exemplo, quando o regime de Assad caiu, os muçulmanos sunitas comemoraram porque eles foram mortos e massacrados pelo regime de Assad quando ocuparam o Líbano. Nós vimos na MTV Líbano, eles fizeram um grande show de fogos de artifício. Não, são os libaneses, o canal de notícias libanês. Eles fizeram um show de fogos de artifício. Por causa da queda do regime Assad, eles distribuíram champanhe nos estúdios, então foi algo mais comemorativo. Eu acho que no dia seguinte ao Hezbollah, veremos isso no Líbano, veremos essa celebração, essa felicidade no público libanês. Mas a portas fechadas, posso te garantir com 100% de certeza, mais de 75% do público libanês está apoiando as forças de defesa de Israel, continuando a pressionar o Hezbollah. Extraordinário. Espero que isso traga paz, porque você também me perguntou sobre paz e acho que este é o momento certo para dizer isso. No Líbano, dizem que as pessoas que falam abertamente sobre isso representam cerca de 10% do público. E você pode dizer que existe uma maioria de pessoas pragmáticas que realmente não gostam de Israel. Por causa, você sabe, da história das guerras, e Israel realmente destruiu muitos territórios no Líbano durante os anos 80 e em 2006, e agora nos últimos 2 anos e meio. Então, muitos deles não têm, não, mas eu entendo o ressentimento que eles têm por causa disso. Mas aí eu olho para a França e Alemanha, olho para a Alemanha e Polônia, olho para a Alemanha e outros países europeus que eles atacaram e ocuparam ao longo do tempo. Não estou fazendo uma comparação. De jeito nenhum, porque aquilo era um regime nazista específico. Agora estamos falando de guerra entre 2 estados, nem são 2 estados. É uma guerra entre um estado e uma organização terrorista que controlava territórios dele. Então, se alemães e franceses conseguiram fazer as pazes logo depois, há esperança para todos fazerem as pazes. A esquerda israelense diz que a paz se faz com os inimigos. E essa é a voz pragmática que eu acho que é muito conhecida no Líbano. Isso é basicamente o que Nawaf Salam também disse em sua entrevista para uma das revistas francesas. Ele disse: muitos libaneses se opõem à paz com Israel, mas sabem que essa é a única opção. Jonathan, última pergunta.
que você acha? Dê um número. Qual a chance de até o final da década você poder voltar para casa para visitar? Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho de voltar para o Líbano. Eles só precisam saber que não vamos conseguir, não vamos aceitar voltar para o Líbano. Se perdoarmos a comunidade do exército do sul do Líbano, Como assim? porque estamos em Israel, temos mandados de prisão contra nós e existem declarações. Então, nos últimos 10 anos, há uma discussão no Líbano sobre se eles deveriam perdoar a comunidade do exército do sul do Líbano. Então, se eles voltarem para o Líbano, não vão enfrentar nenhum tempo de prisão, ou deveriam deixar como está. Eu digo, se você deixar como está, isso não vai acontecer. Isso não deveria ser assim, e se vocês nos perdoarem, nós não vamos aceitar, porque só se perdoa alguém que cometeu um crime. E o exército do sul do Líbano jamais cometeu crime. O exército do sul do Líbano lutou pela soberania do Líbano. O exército do sul do Líbano disse a esses libaneses hoje, há 40 anos eles disseram: ajudem-nos a proteger a soberania do Líbano da ocupação da República Islâmica no Líbano. Agora que você entende essa voz, só falta retirar as acusações. Fim da década, quais as chances? Veremos o presidente libanês discursando no Knesset em Jerusalém? Meu Deus! Esse é basicamente o meu sonho, ver isso acontecer. E com sorte... Você sabe o que se diz em hebraico? Sim. A profecia foi dada aos tolos, por isso farei uma profecia. Vou dizer, nos próximos 15 anos veremos isso acontecer. Espero que sim, e quem sabe você seja o primeiro embaixador de Israel. Amém para isso. Um sonho de Gulkan, Jonathan. Conseguimos passar o episódio todo sem sirenes. No último, chegamos a esse ponto quando elas começaram a tocar. Posso te perguntar rapidamente como as pessoas podem te seguir nas redes sociais e acompanhar seu trabalho? Sim, então eu estou no X. Também é conhecido como Twitter, Jonathan_ELK. Também no Instagram, JON_ELK. E Facebook. Eu voltei oficialmente para o Facebook. Que coisa de tiozão. Ai, meu Deus, mas talvez... John Elk, obrigado por participar do programa. Muito obrigado, Elon, no registro. E assim encerramos este episódio gravado nos estúdios M10 em Tel Aviv. Se você procura um local para podcast ou gravação de conteúdo em Tel Aviv, recomendo muito. Localizado bem em frente à icônica praça Habima de Israel. Se você achou essa conversa útil, por favor, não deixe de se inscrever no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. E se você está ouvindo no Apple ou Spotify, uma avaliação de 5 estrelas ajuda muito. Siga o podcast no X e no Instagram em Elon Terecord. Se você tiver interesse em patrocinar o programa, não tenha vergonha, entre em contato conosco por lá e se quiser ajudar a manter o podcast independente. Enquanto continuamos filmando sob pressão, bastante privados de sono, por favor, mostre seu apoio nos apoiando em patreon.com/ElonTerecord. Mais conversas em breve. Esse fui eu. Fique seguro.